Fala, chega junto cá dentro, fecha comigo e bate de frente. Pandemia no Flamengo. Casos não param de aparecer, mas CBF mantém partida com Palmeiras para domingo. Transmissão pela Libertadores bate recorde na TV por assinatura. E números de Pedro superam os de Gabigol em 2019. Ficou curioso, né? Então te prepara porque a partir de agora é tudo nosso. Mengão vem pesa no ataque, ajeitou, bateu, golaço! Gol! Este que é mais um quadro da playlist Tudo Sobre Flamengo. Já chega largando aquele like. Se você quiser permanecer sempre muito bem informado sobre tudo que acontece no Flamengo, tá vendo essa marca d'água aqui? Esse botãozinho vermelho no canto do seu computador, ou então essas letrinhas vermelhas abaixo do seu vídeo no seu smartphone. Então, este é o botão inscreva-se. Clique no botão inscreva-se no canal, assinale o sininho de notificação e fique sempre por dentro de tudo que rola no Mengão. E se você quiser me seguir nas redes sociais, o link tá na descrição do vídeo e aqui no alto da sua tela. Mas vamos lá com informação, até porque tem muita informação. Então peço que você acompanhe este vídeo até o final. E nada é tão ruim que não possa ficar ainda pior. Os casos de Covid no Flamengo não param de aparecer. Existem, inclusive, informações truncadas que ainda não foram confirmadas pela comunicação do clube, mas em apurações conjuntas com meu amigo Wesley Ramon, do site Urubu Interativo, houve pelo menos mais 3 casos confirmados no retorno ao Rio de Janeiro e jogadores que participaram, inclusive, da partida em que o Flamengo venceu o Barcelona em Guayaquil por 2-1 pela 4ª rodada da Libertadores. O zagueiro Rodrigo Caio, o lateral esquerdo René, que foi inclusive utilizado na lateral direita em boa parte do segundo tempo, e ainda o goleiro que ficou na reserva, Gabriel Batista. Esses jogadores estão aguardando a contraprova e também a diretoria do Flamengo para fazer a divulgação oficial através da comunicação, mas já existe essa situação e pelas apurações que eu também pude fazer em paralelo, outros 2 jogadores, ou seja, há possibilidade de 5 casos que podem ser confirmados como positivo. Lógico, jogadores que já ficam isolados aguardando a contraprova. Independentemente se ela vai dar positivo ou negativo, eles já têm que ficar afastados. Não podem sequer participar do trabalho regenerativo desta quarta-feira, quando da reapresentação dos jogadores no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Além desses jogadores, também aguardamos aí a confirmação da situação de Marcos Braz, vice-presidente de futebol, que tão logo chegou ao Rio de Janeiro, foi encaminhado a uma clínica onde realizou diversos exames, entre os quais o de Covid, o PCR, que também teria dado positivo. E vamos então aguardar esta situação. Houve até um boato, ainda em Guayaquil, que ele teria testado positivo no Equador. No entanto, o próprio Marcos Braz foi a público dizer que não havia testado positivo, que ele não estava doente. Mas vamos agora aguardar o desenrolar dos acontecimentos. E baseado em tudo isso, o Flamengo, que desde ontem à noite encaminhou um ofício à CBF solicitando o adiamento da partida com o Palmeiras pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que está marcado para São Paulo no próximo domingo. No entanto, o próprio Palmeiras também à noite já havia se manifestado oficialmente contra o adiamento. Lógico, né? Vai pegar o Flamengo todo mutilado, mas também se baseando no próprio regulamento do Campeonato Brasileiro e também no protocolo sanitário adotado pela Confederação Brasileira de Futebol, que não prevê, nesses casos, o adiamento da partida. O próprio Palmeiras chegou a ser beneficiado, né, quando o Goiás, mesmo tendo testado 10 jogadores positivo para a Covid-19, ainda assim teve que enfrentar o clube paulista. Walter Feldman, que é o diretor de competições da CBF, em entrevista aos meus amigos da Rádio Bandeirantes, onde eu inclusive já trabalhei, foi taxativo. A expectativa, a tendência é de que sim, o jogo seja mantido. Ele confirmou que recebeu um ofício do Flamengo, mas lembrou que existem outros clubes que em situação semelhante tiveram que entrar em campo e o Flamengo não pode ser favorecido. Segundo ele próprio, para a CBF, o Flamengo tem tanto peso quanto o Bahia,
quanto o Atlético Mineiro ou qualquer outra equipe que dispute a Série A do Campeonato Brasileiro. Só falta avisar para o Walter Feldman que quem banca o Campeonato Brasileiro com audiência, o Campeonato Brasileiro só tem o valor que tem muito em função do Flamengo, que é o trem pagador do futebol brasileiro. Então, não adianta botar o Flamengo no mesmo balaio dos outros clubes. Lógico que por critérios técnicos, né, somente avaliando por critérios técnicos, exatamente, o Flamengo tem o mesmo peso dos outros clubes. Mas sim, o Flamengo tem mais importância que qualquer outra equipe que esteja disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. Os outros podem chiar à vontade, mas a minha opinião é essa, e eu acho que cada caso tem que ser sim avaliado. Até porque os próprios jogadores do Palmeiras, a própria delegação do Palmeiras, membros da comissão técnica, massagista, roupeiro, integrantes do departamento de futebol, também ficarão expostos e podem correr o risco de contaminação. Mas se a diretoria do Palmeiras não se preocupa com isso, está vendo apenas a questão desportiva de enfrentar um Flamengo mutilado, de enfrentar um Flamengo com seus principais jogadores afastados, com seus jogadores considerados titulares impossibilitados de atuar, então vamos ver como é que vai ficar essa situação. Mais do que depender da CBF, a partida sim será realizada. Mas a preocupação do Flamengo já é a partida subsequente, dia 30 desse mês, diante do Independiente Del Valle no Maracanã, pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Este jogo pode sacramentar a classificação do Flamengo para as oitavas de final, em caso de vitória. E lógico, esses jogadores que testaram positivo, né, a partir do dia 20, terão que cumprir necessariamente 10 dias de isolamento, até que sejam novamente submetidos a um outro exame, e se testar negativo, eles seriam novamente incorporados ao elenco e voltariam aos trabalhos e ficariam novamente à disposição da comissão técnica. O problema todo é que a partir do dia 20, eles só voltariam às atividades em outubro, ou seja, desfalcariam o Flamengo diante do Independiente Del Valle. Portanto, essa já é uma preocupação do Flamengo. Não apenas a partida com o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, mas o jogo com o Independiente Del Valle na sequência, valendo pela Copa Libertadores e jogo decisivo, valendo não apenas a liderança do grupo, mas principalmente a classificação. Fora o fato de que haverá aí uma revanche com relação ao 5-0 no Equador, e a torcida quer sim que o Flamengo dê o troco. Mas aí, com um time extremamente desfalcado, a situação ficaria muito difícil. Walter Feldman lembrou que 40 jogadores podem ser inscritos para o Campeonato Brasileiro e que mesmo que haja uma situação de que, vamos dizer, 20 jogadores sejam afastados, ainda assim, segundo Feldman, o Flamengo teria condições de colocar uma equipe em campo no próximo domingo. E agora, falando a respeito, né, eu falei sobre a vitória sobre o Barcelona de Guayaquil, que deu ao Flamengo aí, vamos dizer, um pezinho nas oitavas de final, com 9 pontos disputados. Poderia ser bem melhor se o Independiente Del Valle não tivesse tomado aquela sapecada em Barranquilha do Júnior colombiano. Então, o Júnior Barranquilha ainda está no páreo por uma das vagas. E na boa, tomara que o Flamengo vença o Independiente Del Valle, Júnior Barranquilha vença o Barcelona de Guayaquil e depois vença o próprio Independiente Del Valle, né? Na verdade, não terá mais esse cruzamento, né? O Flamengo vai enfrentar o Júnior Barranquilha na última rodada. Pior, né? O Flamengo vai ter que vencer o Júnior Barranquilha para garantir a primeira colocação ou até mesmo a classificação do grupo. De qualquer forma, vai ter que ajudar o Independiente Del Valle. Até nisso, o equatoriano deu sorte. Mas a partida com o Barcelona de Guayaquil marcou novo recorde em 2020 na TV por assinatura. E não é apenas só no futebol ou transmissões esportivas, não. Em qualquer evento que seja, em qualquer transmissão, em qualquer exibição, pode ser filme, pode ser show, pode ser qualquer coisa. O Flamengo estabeleceu o recorde em 2020 na TV por assinatura, com média de 9 pontos, um pico de 11, para se ter uma ideia, né? Muita gente falando, não, mas o Flamengo consegue muito mais que isso com transmissão na Globo. Gente, a TV por assinatura não dá para comparar com TV aberta. A amplitude da TV aberta é muito maior e, lógico, o número de domicílios que não tem TV por assinatura ainda são muito grandes no Brasil. Até porque é caro, né? Vamos combinar, né? Eu tenho em casa, meu irmão, é uma favela boa, né? Pô, não dá pra competir. Fox não tá em qualquer
pacote não tá em pacote básico não, tem que pagar um valorzinho a mais para poder ter direito de assistir Fox Sports. Mas levando-se em consideração que a Fox Sports tinha uma outra exibição, até pela ESPN, porque as duas companhias agora são do grupo Disney, então a ESPN também tem aí o direito de transmitir. Mesmo assim, os números são excelentes. É o maior número do ano na TV por assinatura. A Fox Sports alcançou, durante o período de exibição da partida, a liderança em todas as TVs. Todas. Você bota Telecine, você bota Fox, você bota qualquer TV por assinatura, né? Nenhuma outra transmissão de futebol, nem do Sport TV, nem de lugar nenhum, teve uma audiência maior. A única exceção foi dos canais, né, da Turner, que transmitiram a semifinal da UEFA Champions League e a decisão. Na semifinal do PSG contra o Red Bull Leipzig, deu 16 pontos de audiência. Perdão, deu 11 pontos de audiência, se eu não me engano. Isso, 11 pontos de audiência de média, mais do que os 9 pontos de Barcelona e Flamengo. E a final deu 20 pontos de audiência. Isso aí estrondou. Foi a maior audiência da história da TV por assinatura no Brasil, desde que ela começou há 30 anos, né? 20 pontos de audiência é coisa de TV aberta. Aliás, por se falar de TV aberta, a Fox Sports só perdeu para Globo, Record e SBT, né? Logicamente, são as 3 emissoras com maior audiência, né, no país. Tirando isso, nem na TV aberta, para nenhuma outra emissora, pode botar Rede TV, pode botar CNT, ninguém ganhou da Fox Sports. Então, realmente, são números absurdos e o Flamengo, mais uma vez, mostrando a sua força. E olha, jogo de fase de grupos, hein? Imagina quando o Flamengo se classificar, chegar às oitavas de final. Lógico que a Fox levou também uma vantagem que os canais Sport TV não estão mais transmitindo Libertadores, porque a Globo blefou e acabou levando a pior, né, com relação à Conmebol na tentativa de negociar os valores para os direitos de transmissão. E, como última informação, Pedro passou Gabigol nos números. Aí você vai me dizer, não, mas peraí, Pedro fez o 9º gol dele. Tudo bem, passou o Bruno Henrique, mas o Gabigol continua sendo o artilheiro da temporada. Tudo bem, mas se você for levar em consideração que a maior parte dos jogos de Pedro, ele entrou no segundo tempo, né? Se você for levar em consideração a minutagem dos gols do Pedro, Pedro tem 98, leva 98 minutos para fazer cada um de seus 9 gols até agora em 2020. Com a camisa do Flamengo. Pouco mais de um jogo inteiro. Se ele fosse titular em todos os jogos, a média dele poderia ser até maior, né? Poderia ter feito até mais gols, né? E o Gabigol, lógico que essa é uma média muito maior que do Gabriel Barbosa, que vem sendo questionado, né? Atuando muito abaixo daquilo que a gente sabe que ele pode render. Mas vamos comparar com o Gabigol do ano passado, que foi o Gabigol, né? Monstro, né? 43 gols em 57 partidas. Se a gente fizer essa comparação, né, por jogo, Gabriel Barbosa, né, levou 115 minutos para fazer cada um de seus 43 gols em 2019. Ainda assim, é mais do que a média do Pedro, né? Pedro tá com uma média boa, né? E o jogador que, para mim, tá merecendo ser titular. Eu acho que, não vamos barrar o Gabigol, tudo bem. Então tem que criar aí um lugar pro Pedro Gol, permanecer no time, porque ele está merecendo o jogador que inclusive vai ser submetido a exames, até porque ele saiu de campo com dores no tornozelo esquerdo, ele que sofreu uma pancada durante o segundo tempo da partida diante do Barcelona de Guayaquil. Aliás, como bateu o time do Barcelona, né? Impressionante, né? Os caras não ganham na bola, querem ganhar na porrada. Mas e você? O que você acha? Pedro já merece ser titular do Flamengo? E sobre a quebra de recorde, ficou satisfeito com os números que foram alcançados pelos canais Fox Sports? Agora também, meu irmão, que transmissão monstra, né? Meu amigo João Guilherme, que destrói, e ainda ao lado dele, Mauro César Pereira, para mim, um dos melhores comentaristas esportivos do país. E sobre a decisão da CBF, você concorda com a CBF? Ou você acha que aí tem conluio com o Palmeiras? A gente sabe, há uma aproximação muito grande do Palmeiras com o presidente
da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo. Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo e aqui no alto da sua tela. E se você quiser ajudar no fortalecimento do canal, agora temos o Clube de Membros. Com uma pequena contribuição mensal, você ajuda ainda mais no fortalecimento do canal, além de aumentar ainda mais a qualidade do nosso conteúdo. Mas se você não tiver condição para contribuir, não tem problema. Tá vendo essa marca d'água aqui? Esse botãozinho vermelho no canto do seu computador? Ou então essas letrinhas vermelhas aqui abaixo do vídeo no seu smartphone? Então, este é o botão inscreva-se. Se você clicar no botão se inscrever no canal e acionar o sininho de notificação, já estará ajudando enormemente no crescimento do canal, além de ficar ainda mais bem informado sobre tudo que rola no Mengão. Não saia sem antes deixar o seu like e não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que abriram aqui na sua tela? Então, clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal através de uma de nossas playlists, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.